Muito bem, estamos de volta. Zuzu, pode apresentar. Hoje teremos uma presença ilustre. Sim, nós temos dois especialistas, dois professores. Temos aqui o Carlos Gustavo Pódio, que é professor, pesquisador na área de Relações Internacionais, e o nosso querido André Last, que todo mundo já conhece, comentarista aqui da Jovem Pan. Primeiro, sejam bem-vindos aqui, turma. Muito obrigado pela presença. Mas, se você me permite, temos um breaking news aqui. Parece que tem um atentado em Israel, e o Last, que ele é do Stand Up Us, ele sempre traz informações, parece que é de última hora aqui. Sim, é no sul de Israel, na cidade de Beersheba, a capital do Negev, sul de Israel. Um terrorista que ainda não se tem aí informações, atropelou uma frentista de um posto de gasolina, bateu o carro, saiu correndo com uma faca na mão e assassinou outras 3 pessoas, 4 pessoas mortas, 6 feridos por enquanto. É um development story, né? Ainda está acontecendo, estão fazendo todas as buscas em volta para ver se tem algum cúmplice. O terrorista foi neutralizado. Muito bem. Isso onde? No sul de Israel. Sul de Israel. Muito bem. Notícia de última hora para você. Muito bem. Queria agradecer também a presença ilustre do Carlos Gustavo Pódio. Ele teve aí em todos os canais. Perfeito. Todos os canais. Ele está na Globo, na CNN, em todo lugar. Está falando aí. E essa guerra, hein? E essa guerra? Bom, obrigado pelo convite, né? Nós, professores de Relações Internacionais, somos como os epidemiologistas no ano passado, né? Estamos em todos os lugares. Isso. E a gente está aqui para... Epidemia, guerra, né? Olha, o que eu costumo dizer sobre esta guerra é que a gente tem que olhar para ela como a gente olhou para o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, né? O mundo já mudou, independente do que aconteça com a Ucrânia. Mesma coisa que você fala assim, bom, então os aviões destruíram as torres gêmeas, vamos reconstruir as torres e voltar ao que era antes. Não volta ao que era antes, né? Não volta porque, assim como o 11 de setembro, essa invasão da Rússia à Ucrânia, ela mudou o senso de segurança dos europeus. E isto vai, assim como a política externa americana foi reorientada depois do 11 de setembro, isso mudou o mundo, a política externa europeia será reorientada a partir de agora e isso terá consequências importantes. Então nós estamos entrando numa nova fase do sistema internacional. É o fim daquilo que a gente chamava de pós-Guerra Fria. O mundo pós-Guerra Fria não existe mais. Estamos entrando num outro mundo cujas leis, cujas normas, regras, etc., estão sendo agora discutidas. A gente está começando a entender. Vai ser pior para a gente. Olha, é sempre uma oportunidade, né? Esses tempos de crise, de mudança, depende como o Brasil vai escolher se inserir, depende como é que vai ser a configuração desse sistema, né? E como o Brasil, que é uma potência média, que é um país que não tem tanto interesse direto no que acontece lá, vai se inserir nesse contexto, que vão surgir certamente oportunidades. Se o Brasil estiver atento e souber captar essas oportunidades, é bom para o Brasil. Então, mas por exemplo, numa guerra, para você se dar bem, você não tem que estar do lado certo? Por exemplo, em 45, o Brasil ficou do lado... O Brasil flertou com o nazismo, tal, na época do nosso presidente ditador, ele deu uma flertada, mas ele acabou indo para o lado certo. Tanto é que o Brasil se democratizou graças a isso também, porque a gente foi para o lado americano, que foi o lado certo. O Brasil foi o único país da América do Sul que mandou um batalhão, mandou soldado lá para se livrar do nazismo. A gente estava do lado certo. Tanto é que depois ele deixou de ser ditador e a gente o Brasil contribuiu muito para o Brasil estar do lado certo. Você não acha que esse é o problema numa guerra? Que lado você fica? Ó que pergunta bonita, gostei. Bonita. Não, gostei. Qual que é o lado da moeda? Besta não, pouco besta. Foi meio besta. Foi fundada. Foi bem feita. Foi uma pergunta fundada. Não, qual é o lado certo, né? Então, em relações internacionais, a gente sabe que existem lados certos de acordo com a visão que você enxerga. Você tem o Irã acha que o lado certo é um, o Brasil acha que o lado certo é outro. Então, mas na Segunda Guerra nós ficamos do lado certo. O lado certo é quem ganha, né? Quem ganha a guerra o lado vitorioso é quem ganha. Mas assim, no fim das contas, a gente tem aqui interesses nacionais. Não é só... Concordo com o professor em relação ao mundo mudou. E eu adiciono a isso também a questão energética. O mundo vai mudar. Se existia uma pressa para energias renováveis, carros elétricos e uma tentativa de ficar menos dependente do petróleo, isso vai ser mais rápido agora. Mais rápido a não dependência do gás e mais rápido a não dependência do petróleo. Você vê que a Arábia Saudita não atendeu o Biden, os Emirados Árabes não atenderam o Biden, Estados Unidos foi visitar a Venezuela para tentar aumentar a produção de petróleo. Então as coisas estão se reorganizando, né? Você vai ter uma corrida para tentar não ter mais dependência energética, para que
esses países ditatoriais, eu estava escutando um podcast no New York Times falando exatamente isso. Países ditatoriais que têm fontes energéticas e acabam tendo o Ocidente, que são as democracias, como reféns. Então você tem uma limitação do que você pode fazer e quanto você pode punir o outro, porque você acaba se ferindo. E se eles trocam isso ao longo de anos, porque não é de um dia para o outro, isso eventualmente pode fazer com que o Ocidente fique mais independente de punir as ditaduras quando elas decidem fazer atos como esse que está acontecendo. Então, mas isso que você falou, professor Carlos, é o que você está falando? Porque agora tem a tal da bússola estratégica, que é o quê? É o país da União Europeia que vai reforçar as defesas lá, porque até então eles, tanto é que já foram para o Báltico lá, já mandaram uma força maior, tal. É meio uma... Como é que vai ser isso? Nós vamos viver meio um período meio Guerra Fria? Então, os europeus agora, que durante um tempo, desde os anos 90, não prestavam muita atenção na questão de defesa, na questão militar. Eles achavam que poderiam investir apenas no seu estado de bem-estar social e não investiam muito em defesa, porque, em certa medida, saberiam que se a coisa ficasse feia, os Estados Unidos iriam defendê-los, né? A OTAN nada mais é do que uma garantia americana de que se a Europa for atacada, os Estados Unidos vão defender. Essa é a origem da OTAN, na verdade. E os europeus, durante muito tempo, achavam que a guerra era algo do passado, né? Que a guerra estava para trás, que não tinha que investir muito em defesa. Vocês vão lembrar do Trump? O Trump não foi o único, mas outros presidentes que insistiam para os europeus investir mais em defesa, né? A OTAN tem um target, né? Me ajuda aqui na tradução. Um alvo. É um alvo de pelo menos 2% de gasto em PIB. O que é a OTAN? A OTAN é uma aliança militar, né? A OTAN não tem exército. Quem tem exército são os países, né? Isso. Então, a aliança militar, para funcionar, os países têm que ter exército. Então, os Estados Unidos, desde a administração Obama, já há um bom tempo, insistem para os europeus que eles precisam investir mais em defesa. Né? Aumentar mais em defesa. Os europeus tá bom, vão aumentar, mas eles não tinham essa percepção de insegurança. Agora tem. Então, isso vai mudar. E se a gente olhar o que aconteceu na política externa alemã, sofreu uma revolução completa num final de semana. Os alemães tinham uma política externa que era o seguinte, isso desde da Guerra Fria, do fim da Guerra Fria. Vamos nos equilibrar entre Ocidente e Oriente, entre Rússia, que nós temos uma relação econômica muito profunda, e Estados Unidos, que temos relações econômicas e políticas. A posição da Alemanha, por conta da questão do nazismo, etc., sempre foi uma posição pacifista, né? Vamos evitar o fardo do passado, etc. Então a Alemanha não investe em questões militares, não exporta armas, e o investimento em defesa é um investimento relativamente baixo. Isso tudo mudou em um final de semana, né? Isso. A Alemanha vai começar a investir mais em defesa. Não, a Alemanha vai ser indústria bélica da Europa. Então, isso é uma mudança significativa. É louco, né? Tem repercussões bastante importantes. Vai lá. Eu queria começar com aquela provocação que eu fiz pro André. Queria ouvir um pouco do professor sobre, principalmente o ambiente cultural lá da região. Existe uma dificuldade de entender com a cabeça ocidental como é que funciona algumas pessoas que nascem em países que têm um viés ou coletivista, um histórico de não reconhecimento dos direitos individuais e das prerrogativas do cidadão no ambiente constitucional como a gente tem aqui. E isso, principalmente colocando dentro desse bojo, a questão que a gente viu agora, que repercutiu do Zelensky banir 11 partidos de oposição, e tem também acusações de antes da guerra que ele perseguia alguns opositores do governo também. Fora isso, também declarações de oficiais ucranianos falando que os presos de guerra russos devem ser castrados. Quer dizer, existe um lado feio da Ucrânia que a mídia ou a grande imprensa está escondendo para fazer essa dinâmica de preto e branco, de bom versus mal? Ou a gente pode sim fazer uma análise crítica do Zelensky também como um líder local? Não, podemos e devemos, né? A gente não deve adotar essa postura de bom e mal e binária nunca. É evidente que há uma série de problemas na Ucrânia, é evidente que o Zelensky tem uma série de problemas, isso não é novidade nenhuma. Agora, é fato que a Ucrânia está ganhando a guerra de narrativas, né? É fato que a narrativa que sai mais, que a gente vê mais, é a narrativa da Ucrânia. Nesse sentido, também a Rússia, que é conhecida por espalhar fake news, por interferir em eleições, achou talvez que eles fossem um pouco mais fortes nessa
essa questão. Eles estão fracos nisso. Não vamos esquecer que a Ucrânia é um país que está sendo bombardeado, está em guerra, né? Não se deve esperar para um país bombardeado em guerra que se defende de uma nação poderosa, agressora, que respeite totalmente as liberdades democráticas, ainda mais uma região, como você disse muito bem, que não tem essa história de liberdades democráticas. A democracia na Ucrânia é muito recente. E a Ucrânia, comparada à Rússia, é um país bastante democrático, comparado à Rússia, né? Não à toa que o Zelensky é presidente. O Zelensky, aliás, ganhou do presidente anterior, que concorria à reeleição. Isso, bilionário. Então isso é uma prova. Veja, que era amigo do Putin. Jamais o Zelensky seria presidente se fosse uma ditadura. Então é claro que tem problemas. Tem institutos que medem democracia, né? O Freedom House é um deles. Ele dá nota de 100 é o mais democrático, 0 é o menos democrático. A nota da Ucrânia é 60. É bom, não. Mas a da Rússia é 19. E a nossa? Né? O Brasil tá um pouco, acho que em torno de 70, alguma coisa assim. Que eles chamam teve uma queda também na qualidade da democracia americana, segundo esse instituto. Mas tem gente que mede isso, né? Então não tem como comparar o avanço democrático. Aliás, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que tratar. Isto é o que parece que ameaça ao Putin. A grande ameaça ao Putin é ter uma democracia vizinha, próxima à Rússia, que seja próspera, que seja associada ao Ocidente e que alguns russos comecem a olhar, e tem muitos russos que moram na Ucrânia e falam, olha, aqui tá melhor, aqui nós temos liberdade. Isto é a grande ameaça pro Putin. Que na verdade é a ameaça vezes 3, porque a Ucrânia tem o histórico que a gente já falou aqui, a Ucrânia tem o histórico cultural, os russos se veem próximo, a civilização russa começa em Kiev, começa lá na parte da Ucrânia. A Ucrânia era o maior país satélite da União Soviética. Tinha tudo meio primo. Sim. Tudo meio primo, agora, né? A Polônia, a Ucrânia, a Rússia, é tudo meio primo. Muito perto. Mas a Ucrânia especificamente muito próximo culturalmente da Rússia. Tanto que os russos, pelo menos a narrativa do Putin falem o que falem, eu acredito que a Ucrânia é o mesmo povo. São os russos. São os eslavos. Só que ele bombardeia. Eu gosto de uma guerra também. Agora, André... Gosto de guerra, hein? Você também gosta lá. Você gosta? Você gosta de uma guerrinha? Eu gosto. Gosto. Vai, povo guerreiro. Não, sim. Povo guerreiro. Pô, o povo eslavo não é um povo guerreiro? Então...